Olá, sejam todos bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem da Minipa. Eu sou o professor Ivo Matos e vou explicar como funciona o alicate amperímetro. Bem, pessoal, sabemos que para medir corrente elétrica é necessário colocar o amperímetro em série ao circuito que desejamos medir. Surge então a grande dificuldade: como medir grandes correntes em uma instalação? Então vocês estão vendo que aqui nesse desenho, para medir a corrente, eu precisei colocar o amperímetro em série, o mesmo acontecendo aqui. Agora, se eu tiver 1000 amperes, como é que eu vou fazer para medir essa corrente? Note que seria impossível medir a corrente nesse valor colocando em série o amperímetro. Bem, para que nós possamos entender o funcionamento do alicate, que vai permitir que eu realize essa medida, eu preciso conhecer dois fenômenos. O primeiro, um campo magnético ao redor de um fio produzido por uma corrente, que foi descrito pelo nosso amigo Hans Christian Ørsted, que verificou que uma corrente passando por um fio retilíneo vai produzir campo magnético ao redor desse fio. Ok? E além de indução de Faraday, o Faraday observou que uma corrente elétrica temporária era registrada no galvanômetro quando o campo magnético sofre uma variação dentro de uma bobina. Este efeito de produção de uma corrente em um circuito causado pela presença de um campo magnético é chamado de indução eletromagnética, e a corrente elétrica que aparece é denominada corrente induzida. Vamos ver esse fenômeno acontecendo. Então vocês estão vendo que nós estamos variando o campo magnético no interior de uma bobina, consequentemente vai aparecer uma corrente que é registrada aqui pelo galvanômetro. Então nós temos dois fenômenos. Primeiro, de Ørsted, que verificou que uma corrente passando por um fio retilíneo vai produzir um campo magnético ao redor desse fio. E além de indução de Faraday, que diz que a variação do campo magnético no interior de uma bobina vai resultar numa corrente elétrica. Ok, pessoal, então vocês estão vendo aqui um transformador, e o funcionamento do alicate amperímetro ele é baseado na interação eletromagnética similar ao transformador, que possui dois enrolamentos, primário e secundário. Aqui nós temos o enrolamento primário e aqui nós temos o enrolamento secundário. E através do número de espiras e da relação entre o número de espiras, transforma uma corrente, elevando ou diminuindo. Ok? Então o que acontece? Quando eu tenho essa fonte aqui de corrente alternada, ela vai gerar o quê? Uma corrente aqui nesse enrolamento primário, que vai produzir um campo magnético. Esse campo magnético vai induzir uma tensão no enrolamento do secundário do transformador. Consequentemente, vai aparecer uma corrente. E a relação entre as tensões do secundário e primário estão relacionadas com o número de espiras do secundário e do primário, respectivamente. Aqui nós podemos perceber como é que é o processo de medição. Então, fazendo uma analogia entre o transformador e o alicate amperímetro, podemos dizer que um condutor que possui certa corrente de circulação seria o primário, e o alicate que envolve o condutor seria o secundário. Portanto, a corrente no condutor terá uma corrente muito menor no alicate. Desta forma, através da corrente induzida, o alicate converterá essa corrente e informará qual a corrente que percorre o condutor. Então nós podemos ver aqui a garra. Vocês podem perceber que ela é, na realidade, o secundário, faria o papel de secundário de um transformador. Teremos então aqui a lei de Ørsted, dizendo que ao passar uma corrente no fio é gerado um campo magnético, e a lei de indução de Faraday dizendo que um campo magnético passando por uma bobina vai induzir uma corrente elétrica no mesmo.